Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live com a Kátia do @Feliz com Reiki. E vamos convidando todo mundo, chamando a cá para entrar, para a gente falar hoje de um tema super, hiper, mega especial, que são os princípios do Reiki. Como são, quem são, do que se tratam e por aí vai, tá bom? Vamos chamando as pessoas para entrar, para todo mundo participar junto conosco desde o princípio de toda essa live. Eu passei uma semana mais quietinha daqui desse mundo de Instagram, teve muita instabilidade para minha parte técnica, o computador falhou, a internet falhou, teve um monte de coisinhas, mas eu já estou de volta aqui com vocês. E espero que vocês gostem dessa nossa live de hoje, em pleno final de ano, pertinho de Natal. Hoje já dia 21 de dezembro e depois nós retomamos a nossa próxima live dia 4 de janeiro. E vai ser uma delícia! Eu sei que vocês agora estão naquela correria de final de ano, mas a Ká já está entrando aqui, a gente vai fazer com que esse movimento curiosidade, de carinho com vocês, que seja super importante para essa etapa de final de ano, tá bom? Oi, Ká! Como você tá linda? Oi! Bem? Tudo bem, amore? Obrigada, boa noite. Quer dizer, Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom tudo certo? dia. Deixa eu trocar aqui meu óculos para eu enxergar melhor. Vamos lá. Aê! Enxergando é o mais importante. Seja bem-vinda, Rose. Pati, bem-vinda. Todos muito bem-vindos. Vamos convidando o pessoal para entrar, para a gente aproveitar esse período inicial e vir todos juntos. Kalina, Eremita, todas muito bem-vindas. Por enquanto, as meninas. Hoje o nosso tema é super especial para vocês acabarem de concluir esse ano aí com muita sabedoria interna, né? Com muita beleza e muita conexão com a energia do Reiki. E depois nós retomamos já no dia 4 de janeiro com a nossa próxima live. Márcia, Isso aí, bem-vinda, linda. Márcia, Ana Jéssica, Ili, é Ili? Ili eu acho. Fortuna? Cadê? Eu acho que sim. Karina, Andréa, sejam todos muito bem-vindos. Ângela também. Ai, Ângela, Ângela, minha aluninha. Ai, que linda, que graça. Obrigada, Ângela. eu receber esse carinho de vocês. Gleide, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Vão convidando o pessoal para entrar. E se vocês tiverem dúvida, vocês já sabem, podem já ir mandando as perguntas, podem mandar no decorrer. Fiquem super à vontade para escrever aí no decorrer desse caminho. Oh, meu bebê lindo, maravilhoso, já está chorando lá embaixo. Mas acho que ele já está sendo atendido. Está. Bora começar. Vambora, vambora. Cá, me fala aí, como é que você sente esses 5 princípios? Como que você coloca os princípios dentro da sua rotina, na sua vida? Como que tudo isso brilha no seu cotidiano? Olha, primeiro eu queria só contar uma pequena historinha, né, que eu acho que vai ajudar. Porque o que que acontece? Quando eu percebi, né, que os princípios ajudariam muito a questão da abertura de consciência, o quanto eles são importantes para a gente perceber e sentir a verdadeira filosofia, né? Sem diminuir nada, a gente, tudo como, né, às vezes eu fico no meu curso, isso é importante, aí fica todo mundo, mas o que é realmente importante? Aí eu fico, não, tudo, mas tudo com a sua energia particular. E os princípios, eles trazem uma postura, né, uma vivência, um sentimento dentro de cada frase. Então, quando eu percebi isso, e eu ficava aqui na minha mente, como que eu vou colocar isso presente? Ah, na meditação, ok, mas às vezes, né, com filho, rotina,
às vezes é complicado, né? E aí eu falei assim, não, eu não faço meu autotratamento todo dia, então eu vou recitar antes. E isso tornou-se para mim vamos dizer assim, um ritual. Então, toda vez que eu vou fazer uma autoaplicação, vou fazer uma aplicação em outra pessoa, ou até vou treinar ou estudar alguma técnica, né, com mais profundidade em questão de sentimento, né, não de decoreba, mas em questão de sentimento, eu só ponho minhas mãozinhas aqui embaixo e recito os 5 princípios e começo o que tem que começar, né? E isso para mim me deixa assim, foi o que eu chamo, não um divisor de águas, porque no Reiki existem vários divisores de águas, né? Sim. Mas o que fez com que eu introduzisse essa filosofia presente e me tornasse realmente a cada dia mais calma, confiante, grata, honesta, né, com as minhas tarefas e bondosa comigo e com os outros, né, gente? Eu acho que isso aí é o que vale para iniciar essa linda live de hoje, né, Gi? E você? Vamos lá. Fala aí Essa qual é o seu momento. Ai, eu já estou me empolgando aqui no conteúdo, não no conteúdo dos princípios, mas o que você está mencionando, porque essa questão da honestidade, ela me pega muito nessa honestidade interna. E não é com o outro para mim é muito tranquilo, é muito simples, eu sou muito transparente. Agora, eu demorei para assimilar a necessidade e a relevância dessa honestidade comigo mesma. Em que sentido? No sentido de considerar as minhas necessidades, de considerar aquilo que era vital para mim e que muitas vezes eu secundarizava para priorizar as outras pessoas. Então, as pessoas às vezes falam, você tem não sei o que lá, alguma coisa da astrologia em câncer. E aí isso faz, eu não sei, não entendo nada de astrologia, né, gente? Desculpem aí os entendedores. Quem souber, explica. Mas é alguma coisa lá que eu tenho em câncer. Não sei se é lua, se é alguma coisa no mapa que é em câncer. E eles falam que isso faz com que eu seja mais generosa, mais benevolente com os outros. Mais carinhosa, que não saiba daquele não seco, duro, sabe, abrupto. Mas que tenha essa questão mais harmoniosa. Só que isso tudo vem fazendo com que eu tenha movimentos de não ser tão honesta comigo. E não era algo, como sempre, eu sempre falo isso aqui, não era algo nítido, não era algo perceptível e nem consciente. Não era de propósito. Era algo que eu fazia sem essa percepção. Então, quando você traz os princípios, quando eu leio, quando eu vejo, a cada vez vem uma enxurrada de informações e novas concepções, porque eu não consigo reler, e eu já até tinha comentado isso nas lives. Eu fiz uma semana inteira de live sobre os princípios, e toda vez que eu olho para eles, não é como se eu estivesse olhando pela primeira vez. Me entram mais conexões, mais sinapses, mais compreensão a respeito daquilo tudo. E realmente, olhar para isso é um olhar que vai muito além de uma leitura, não é só ficar repetindo, para mim, não sei, como um bom dia, digamos assim, né, de uma maneira automática. É Uhum. olhar, me conectar com o que aquela frase está dizendo, e várias vezes eu vou tendo esse movimento de perceber que eu me conecto com uma tradução, que eu me conecto com uma versão. Então, por exemplo, no caso dos princípios hoje, falando aí com você, trazendo tudo isso, hoje me veio uma imagem que eu já tinha visto antes, que ela fala sobre os princípios numa das formas mais antigas. E eu vou ler para vocês terem a Uhum. noção. Foi a que mais me conectou hoje. Existem várias, mas foi a que mais. É. E é legal a gente também falar sobre essas Uhum. traduções, sobre essas versões, porque isso também vai reverberar em o quanto a gente se conecta ou não com isso, e o quanto a gente consegue ou não trazer tudo isso para o nosso dia a dia. A Uhum. de hoje, para mim, foi os princípios na forma mais antiga, né?
Não suportes a raiva, porque a raiva é ilusão. Não te preocupes, porque o medo é distração. Ser verdadeiro no teu caminho e para o teu ser. Mostra compaixão por ti e pelos outros, porque este é o centro, que é ser Buda, o estado. E isso hoje foi o que mais me conectou, que é nesse Uhum. exato sentido de trazer os princípios entre a questão dessa amabilidade, mas que é uma amabilidade muito mais ampla do que simplesmente eu não vou me irritar, é entender que sim, que existe uma ilusão de um ego ali por trás, e que às vezes esse ego é importante, a gente já levou isso em consideração. É trazer a importância de que eu não preciso me preocupar, porque o medo realmente é algo que vai me desvirtuar do meu caminho. Então, ao invés de eu ficar presa, atenta e determinada ali no que eu preciso me concentrar, muitas vezes eu me perco nesse caminho e olhando só para o medo, e realmente é uma distração importante para aquilo que é relevante para mim. E por aí vai indo, todo esse conceito de ser verdadeira, de ser honesta, inclusive comigo. Isso é super importante, porque em muitos momentos a minha atenção estava voltada no outro, em servir ao outro, em ser honesta com o outro, e que está tudo bem, está tudo certo também, mas existe um outro lado que é do autocuidado. Como a gente brinca, né? Não existe eu te amo se não tiver o eu. Então, esse eu é super importante para que a gente construa algo interno e aí sim a gente possa expandir e expressar para o outro. Uhum. Gente, eu queria saber se um pouquinho de tudo isso que já foi dito, se está fazendo sentido para vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. Eu estou vendo cada um entrar, estou sentindo o coraçãozinho vibrar de gratidão, mas eu não estou conseguindo falar o nome de todos. Mesmo assim, paro aqui para agradecer a todos vocês. Uhum. É muito lindo isso quando você fala, né? Que é uma coisa que eu prego muito para a minha vida e é o que eu procuro sempre passar nas minhas mensagens, que é essa questão, né, do olhar para si, o se observar, né? Essa palavra eu falo muito, a observação, a autoobservação. Porque quando a Uhum. gente está atento a gente, quando a gente está conectado com a gente, quando a gente entende o que é importante para a gente e trabalha, né? Como o tema aqui são os princípios, e trabalha em si, olha, não tem como. Eu me sinto, sabe como? Eu sempre gosto de fazer analogia, né? Para as pessoas entenderem melhor que às vezes a nossa mente quer uma coisa real. Aí eu me sinto realmente como uma vela que eu estou iluminando. Por quê? Porque naturalmente quando a gente cuida da gente, seja procurar se acalmar, né? É confiar em si e também na energia, enfim, mas ter esse olhar para os princípios para si, aquilo vai se expandir, aquilo vai se iluminar. E eu sempre falo que é um ato de amor ao próximo, porque aí você Exato. está se doando por inteiro, você não está pela metade, você está forte, você está equilibrada, você está tudo, então você está mais você para o outro. Então eu bato firme nisso e sou chata, eu digo, eu sou chata. Olha para você olhar para o outro, porque isso sim que é amor ao próximo, né? Tanto aí como você falou, né, do eu te amo, né? Amar ao próximo como assim. Assim. Aí tudo vai se conectando, né? Eu acho lindo isso. E uma coisa que Exatamente. eu queria ressaltar, né, até falar com você, né, Gi, porque assim, ao longo da minha caminhada com o Reiki, eu me deparei com vários princípios. Claro que a essência é a mesma, né? Isso que tem que ficar importante, né? Mas aí eu queria ver com você aí a questão dessas diferenças. Eu tenho uma opinião, né? E aqui a gente está para compartilhar, né? Várias visões, vários pontos de vista. O meu, o seu, que é essa questão da diferença das frases. Vamos nos pegar as diferenças das frases, porque o conceito, para mim, é a mesma coisa. Uhum, exato, exatamente.
Tem uma diferença que ela acaba sendo... Tem algumas diferenças, né? Então, existem as diferenças das traduções e tem as diferenças dos pontos de vista e que foram sendo amadurecidos conforme nós desenvolvemos, por exemplo, a programação neurolinguística e a compreensão de algumas coisas que em japonês funcionam de uma maneira, e você provavelmente vai saber me dizer melhor isso do que eu própria agora, e em português em outra maneira. E aí nós temos algumas pessoas, só fazer uma pausa rápida, cá. A Paty está aqui falando que é nível 1, está amando esse conhecimento mais profundo dos princípios. Eu só vou retomar rapidinho uma coisa que você falou. Ao longo desses anos, eu estou no Reiki há quase 10 anos. E ao longo desses anos, entre voluntariados e várias outras coisas, eu nunca havia percebido a real importância, não é nem percebido, mas sabe, introspectado essa importância tão grande que os princípios têm como neste ano. E como, a partir do momento que eu vi pela Associação Portuguesa de Reiki, uma série de depoimentos de pessoas que tiveram contato, às vezes, com Reiki uma única vez, de receber mesmo, às vezes nem foi de fazer o curso, outras sim foram fazendo o curso, o quanto transformou e transformou pelo contato com o que esses princípios significavam. E aí, por que tem feito grandes diferenças, né, nas traduções em português? A gente tem o português de Portugal, português brasileiro, a gente tem o japonês nos princípios, os princípios escritos em sânscrito, muitos rascunhos em sânscrito também. Então, tem uma série de variações que vai, sim, derivar em uma série de possibilidades que chegaram até nós nos dias atuais. Lembrando que até recentemente aqui no Brasil ainda, os cursos de Reiki eles eram feitos como uns rituais muito sagrados e muito fechados. Então, além de tudo, nós passamos por essa experiência de pessoas que faziam um curso, aprendiam os princípios, aprendiam tudo que tinham que aprender e tinham que queimar todos os materiais antes de voltar para o mundo. Iam para aqueles sítios, para as coisas isoladas, queimavam tudo e tinham que voltar com tudo internalizado. Então, também tem variações que derivam destes períodos. Ou seja, são para todo gosto. O que importa muito mais, realmente, é a questão de que a ideia, o grande conceito geral, ele se mantém, mas nós sabemos que a cada leitura, que a cada versão, a gente pode ou não se conectar mais com aquilo. E respeitar o nosso momento, o momento daquele texto, ou uma nova interpretação sobre aquilo, também é importante. Também é um auto-olhar de autoacolhimento dentro do movimento do Reiki, dentro dessa egrégora, dessa energia, de cumplicidade mesmo que a gente tem junto com os princípios. Porque hoje eu acho que eles trazem para mim exatamente esse carinho de cumplicidade, quase como um acolhimento, porque eles me trazem de novo não a realidade de uma maneira muito crua, muito material, mas esse conceito de calma, eu posso viver o meu presente. Eu estou irritado, então por que eu estou irritado? E entender esse todo. Se eu estou assim, se eu estou assado, eu entendo mais esse todo e eu consigo assimilar de novo a energia do Reiki a partir do meu contato com os princípios. Isso tem sido bem diferencial para mim. Resolveram fazer uma obra agora, gente. Ai, a minha casa é cheia de caixinhas de surpresas. Mas assim, é muito legal isso tudo que você está falando, porque é exatamente isso, é a pessoa perceber, né? A pessoa, quando eu falo, porque é uma pergunta que sempre me fazem, né? Eu posso mostrar os princípios para qualquer pessoa? Pode sim. Você, como reikiano, vai ter um acesso diferente, porque você vem com toda uma bagagem, até de sentimento, de experiência vivida com a energia. Mas, quando a gente explica para uma pessoa, né, que não é reikiana, se ela prestar bem atenção e se permitir sentir, ela vai ter os benefícios também, porque são frases, né, mantras, vamos dizer assim,
que traz muita sabedoria, né? E como você falou, cada momento é um momento, e cada vez que você fala, aquilo ressoa de forma diferente. Por isso que eu não me apego muito, né, nesse ponto em relação à pronúncia do japonês, né? Sim. Tem gente que se conecta, ok. A gente tem, assim, aprende também, a gente aprende. Mas eu tenho, né, uma forma de recitar para mim que ressoa para mim. Então, sempre quando eu falo, ó, era assim, outras pessoas fazem assim, né, outros mestres. O japonês é assim, só que você faça um pouquinho de cada para sentir. Eu, de um tempo para cá, muito tempo, né, que eu pratico Reiki, eu já vinha dentro desse conceito que você falou, né, da PNL, né, da questão da mente, eu já tinha abolido o não, né, não se zangue, eu já tinha tirado esse não, né, e depois eu tendo contato, né, com até a própria instituição, né, do João, que faz parte da Associação Portuguesa, ele também adota dessa forma. Então, assim, eu falei assim, gente, não sou só eu. Para você ver que tudo se correlaciona. E aí alguns lugares eles adotaram o evite, né? Então, evite se zangar, evite se aborrecer. Que ele está trazendo a palavra negativa, mas de uma maneira afirmativa. Em outros lugares, ele já traz uma tradução já objetiva, de uma maneira, eu sou calmo. Então já muda a questão. Por que que eu, por exemplo, eu trago para os meus alunos uma das versões mais originais, e aí eu trago com não, mas eu peço para que eles reescrevam. Porque tem dias que o não se irritar pode ser sou calmo. Tem dias que para mim não é o ser calmo. É eu entender o outro lado. E aí, se eu só for calma, eu vou ser passiva, dentro de um contexto que não necessariamente eu preciso ser passiva. Mas isso é um movimento, convenhamos, de muito tempo de autoconhecimento, onde eu me conheço, que o meu movimento interno, quando eu quero, entre aspas, controlar, quando eu quero segurar a minha irritação, o meu movimento é ir para a passividade. E isso não é legal. Isso é do tipo, eu não vou olhar para isso porque senão eu vou xingar um, ou senão eu vou fazer alguma coisa. E aí é diferente, porque eu sou irritada totalmente. Então, como é que eu converto essa energia que seria de uma raiva, de uma irritação, de uma maneira positiva? Entender o lugar do outro? Sim, é o primeiro ponto no meu caso. E o segundo ponto é como eu posso fazer, o que eu posso fazer e como para corrigir o que eu acho que é necessário corrigir ali. Então eu não vou explodir, mas eu preciso de uma força ativa. Quando eu tenho esse ímpeto da raiva, geralmente significa que é muito forte aquele assunto para mim e que eu não posso simplesmente fechar meus olhos para ele. Então é super importante eu ter esse conhecimento hoje, autoconhecimento, de entender que simplesmente ser calma não é a tradução mais adequada para mim. Então não é questão de, só porque eu vou ter que usar no afirmativo eu vou falar, eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma. Não, eu não sou calma. Porque eu sei, eu me conheço, eu não sou essa pessoa. Às vezes o pessoal me ouve falando, mas você fala tão assim. Mas eu não sou calma. Tem muita diferença. Eu sei que eu mudei meu ritmo de fala ali nos últimos anos por conta de yoga, de meditação, de reiki, de uma série de coisas. Mas eu nunca fui a pessoa super calma. E mudei o ritmo porque reverbera o meu ritmo interno. Mas ao mesmo tempo eu preciso dessa energia. E como que eu ponho essa energia para circular de uma maneira efetiva, sendo luz? Trazendo esse princípio que você falou de ser a vela, mas uma vela que utiliza a sua potencialidade, né? Outro dia eu li um texto a respeito das velas que eu amei, que uma pessoa falava, vela decorativa que você usa para colocar ali, ela nunca vai ser vela, porque ela nunca vai cumprir a sua função, o seu papel de iluminar. E é exatamente essa questão de ser a vela que eu sou, trazendo o meu potencial de iluminação dentro daquilo que me cabe, do meu ambiente.
Se eu vou iluminar um banheirinho, um quarto ou uma sala maior, vai depender de onde eu estou inserida naquele momento, mas também de como eu vou conseguir utilizar esses princípios naquele meu contexto atual. Por isso essa coisa dos princípios ser muito diária, né? Eu acho que uma das maiores belezas dos princípios é por hoje. E aí tem esse Só por tempo todo hoje. presença, de manter a sua energia presente naquilo que você está fazendo. Isso é super importante. E eu queria ouvir um pouco o pessoal também. Me falem se está fazendo sentido para vocês tudo isso. Se vocês estão me ouvindo no meio dessa barulheira. Do sentido essa discussão dentro desse contexto. Se vocês também enxergam dessa forma ou de outra forma. Porque às vezes a gente lê e vai no automático. Então, como eu havia dito, eu dei aula de Reiki ao longo de anos, uns 7 anos, e eu passava pelos princípios assim, né? Cuspia os princípios em algum momento e passava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um curso de Reiki mais de 10 horas só falando dos princípios. Sim, é muito importante focar neles. É outro universo de leitura, de atenção, de olhar para dentro, não só olhar para fora como uma regra. Então, eu sou meio contraponto assim às regras, né? Já era mais adolescente, mais rebeldezinha, não no sentido de ir contra tudo, mas de questionar. De questionar e aí olhar para, tá, mas se é uma regra, por que eu tenho que seguir como regra, né? Ou de que maneira isso vai, como regra ainda, de que maneira isso vai fazer diferença na minha vida? E hoje em dia eu percebo essa conexão mesmo interna, muito mais ampla, muito mais sentida. Então esse fazer sentido é literalmente isso, né? De sentir, de trazer todos os meus 95% aí do cérebro, de inconsciente e subconsciente, somando aos percentuaizinhos pequenos do consciente, trazer tudo isso somando de uma maneira que vá ter uma efetividade e uma construção dentro da minha atividade diária. A reflexologia está falando que está ótimo, uma forma para refletir e realmente usar esse olhar. Ah, Me sim, fala. Fala mais você. Então, foi importante você colocar esse ponto, né, de um novo olhar, tanto que eu procuro sempre, seja qualquer nível, sempre deixar ele presente, né? Porque quando você aprende ele no nível 1, você aprende com uma experiência. Aí você vivencia várias coisas, aí vivencia também os princípios. Então é bom sempre, eu reforço muito, tanto nível 2, 3, por quê? Porque é importante, gente, a abertura de consciência que os princípios dão para a nossa mente, para o nosso viver diário, eles são maravilhosos. Agora, como a Gi falou também, reforçando, né? Não falar de forma automática, né? Procurar entender qual é a sua forma. E eu procuro assim, eu tenho a minha que eu passo e mostro as versões. Mas eu falei assim, olha, eu gosto dessa forma, né? Porque aí é a minha conexão. E eu gosto de falar sempre o só por hoje. Então, sempre quando eu falo os princípios, eu coloco em toda a frase, né? Só por hoje sou calmo, só por hoje eu confio. E vou seguindo nesse só por hoje. Né? Porque eu já conversei com mestres que falavam só por hoje, uma vez, e repetiam. Que, na verdade, se for bem certinho na tradução, eles falam só por hoje uma vez só, no japonês. Né? Você vê a maioria dos escritos, né, de livros que são autores que aprofundam mesmo o estudo do Reiki, o só por hoje realmente é dito uma vez só. E você manifesta todos os outros, né, os 5, diante do hoje único. Eu gosto muito de reforçar em cada frase, porque para mim dá essa presença em cada uma. Entende? Então, mas eu deixo sempre aberto. Fazer uma outra
ponte que eu não sei se você já fez, que é a respeito dos cinco elementos ou 5 movimentos da medicina tradicional chinesa. Nos 5 elementos, a gente tem as emoções que são atribuídas a todos esses elementos. Então, sim, tem raiva, tem tristeza, tem euforia, tem preocupação e tem medo. E dentro da medicina tradicional chinesa, geral, acupuntura e todas as suas variações, Seitai, Shiatsu, tudo que é variante da MTC, eles falam que é saudável sentir todas as emoções e tá tudo Sim. bem se eu sentir todas as emoções no dia. O que é importante é que seja só por hoje. É que não prevaleça com isso predominando por dias e dias a fio. Então, você sentir raiva hoje aqui, agora tá tudo certo. Você sentir raiva hoje, amanhã, depois de amanhã, e continuar nutrindo essa raiva, aí entra naquilo que as pessoas colocam como já um ditado, que virou um ditado popular, né? Que é tomar um veneno e querer que o outro morra. Então, essa raiva nutrida, ou qualquer uma das emoções, seja tristeza, seja preocupação, nutrida repetidamente, isso é o que vai desencadear do processo emocional para um processo patológico físico, onde vai afetar, sim, órgãos físicos e doenças diversas. Então, pela Uhum. MTC, a gente tem aí um suporte das 5 frases, de alguma maneira elas estão ligadas, com uma diferença e uma questão de nuance cultural, enquanto o japonês traz dentro do Reiki essa coisa do honrar os mestres, os professores, os pais, todos os mais velhos. Nos princípios a gente vai falar mais nas emoções, mas mesmo assim traz esse conceito do hoje, é permitido, e de manter essa nutrição reverberando não é legal. Então, de alguma maneira, as duas coisas se linkam. Tem diferenças? Lógico, são egrégoras, princípios, movimentos diferentes, mas Uhum. elas têm que aí, que é um link harmonioso, se você pensar como filosofia de vida, né? Como uma filosofia oriental, eles se linkam e se harmonizam, se conectam de uma maneira muito bonita mesmo. Uhum. É muito lindo isso. E assim, é um estudo profundo, cara. Se você parar e analisar mesmo as emoções que vêm em cada frase, o estudo e a reflexão realmente é Isso muito profundo. tudo, né? É É um dia a muito. dia que a gente vai aprendendo todo santo dia a olhar para dentro. E o que acontece comigo? Eu leio, eu repito, eu vejo os princípios todos os dias, mas eu acesso os princípios no decorrer do dia. Então é Sim. diferente. Tem o momento da autoaplicação, mas tem o momento da prática. No meu dia a dia, no meu momento atual, aí eu me remeto. Então, estou vivendo alguma coisa aqui, estou meio desanimada. Tá, o que está desencadeando isso? Aí eu volto muitas vezes para os princípios, me remeto, me fortaleço e cresço aqui de novo. Porque às vezes eu vou me sentir mais diminuidinha mesmo. E aí, eu vou me deixar levar por esse movimento, ou eu vou fazer disso uma nova força? Aí tem um amigo que ele brinca muito comigo, que ele fala que eu faço dos limões uma limonada, né? Teve dias de tentar fazer live em dupla, a live não entrava. O que a gente fez? Entrou pelo Zoom. Aí ele brinca que é um jeito de pensar em alguma outra coisa, de tá, ok, e agora? E eu faço muito isso com os princípios. De tá bom, Uhum. o que isso quer me dizer? Mas é uma conexão, uma ponte meio maluca, que é o que eu tô fazendo aqui, mas é uma ponte de olhar para dentro, olhar o que eu tô sentindo, olhar onde os princípios me orientariam a ir, e aí sim fazer esse caminho, fazer esse percurso com uma certa naturalidade de autoacolhimento, mas sem me deixar estagnar, parar com a desculpa do acolhimento. Então, ter acolhimento é uma coisa, entender o que a gente está sentindo, enxergar, acolher é uma situação, parar não é o nosso foco, não é o nosso objetivo. Não é que não possa parar. Algumas vezes a gente precisa dessa parada, dessa pausa, desse respirar. Mas é voltar ao passo, alinhar de novo o ritmo e continuar a andar. Não dá para ficar estagnado onde eu estava. E aí, de novo, trazer o só por hoje. Eu faço aquilo, né? Eu tenho essa coragem, essa honestidade
comigo, de me enxergar e também de ir além, também com o outro, seria um desserviço a todos os que me cercam e à humanidade. Muitas vezes eu ficar parada com milhares de conhecimento, eu ficar ali no meu cantinho. Então, se eu sei que é um desserviço a minha vela não se acender, como é que eu posso acender a minha luz interna e colocar isso para o meu ambiente? Podem ser aí 20 e poucas pessoas que estamos hoje, pode ser muito mais, enfim, não importa, mas esse serviço está acontecendo, eu estou servindo, eu estou usando a energia do Reiki para trazer esse aporte, esse suporte, esse acolhimento e transformação. Eu acho que a gente já falou do Chokurei aqui, a gente já falou de várias coisas do Reiki, mas essa energia de transformação, para mim, ela é muito fundamental. E não é uma transformação do tipo nada serve no seu original. É uma transformação de tudo pode ser melhorado, tudo Isso pode aí. ter um progresso. E que, para mim, vincula super com essa questão dos princípios. De quando eu penso em algo ruim, eu viro com Chokurei. Quando eu penso em algo estranho, eu memorizo novamente, eu relembro, eu faço um link com os princípios. E aí eu percebo que existem pontes, existem caminhos que eu posso percorrer para sanar determinadas questões na minha vida e que isso vai favorecer a mim, mas também vai favorecer aqueles que estão ao meu redor. E é muito gostoso tudo isso. Ah, é lindo, é lindo. E assim, vendo você falando que é difícil, né? A gente procura aqui da melhor forma passar, né, essa importância, mas é difícil realmente às vezes a gente descrever em palavras, sim, o quanto, né, a pessoa ou principalmente o reikiano usa, né, todo dia ou ao decorrer do dia, o quanto isso traz realmente, gente. É uma coisa que precisa ser olhada. E como, né, a Gi até falou, né, Gi, muitos anos se foram, né, da forma que colocaram esse princípio, nada de errado, eu acho que tudo é um processo, mas essa importância dessa filosofia em alguns caminhos, né, porque o reiki tem vários caminhos, várias formas de se olhar, ele se perdeu e graças a Deus, né, ainda bem que hoje temos nessa internet maravilhosa, temos a possibilidade de trocar melhor e mostrar para o reikiano como é importante a vivência diária dos princípios, né? E ressoar mesmo, gente, faz essa introspecção. Como que eu aprendi os princípios? Foi dessa forma? E faz e recita dessa forma. Se houve o contato com algum livro, algum outro mestre, ou hoje em dia, né, com uma live que fale, faça e teste. Eu sempre gosto assim, O quanto isso reverbera, né? Se é desse sim, caminho que se conecta. Porque, como eu sim, mesmo mencionei, eu já postei, inclusive, os princípios do Reiki no meu feed. Quem quiser voltar, tá lá embaixo, lá já na barrinha de rolagem. Mas já sim. tem os princípios, ainda tem a versão, entre aspas, né, uma das versões originais, aí que não fui eu que fiz, e tem uma versão que eu inventei, entre muitas aspas também, que era o que estava conectando comigo naquele Uhum. dia. Naquele momento, o Só por Hoje, né, ele se vestiu de uma outra maneira, quer ver? Eu acho que eu coloquei. Ah, eu não tô com ele aqui. Eu tenho um dos originais. Só por hoje, evite aborrecer-se, evite preocupar-se, mostre admiração, seja grato, trabalhe sempre, seja generoso com todos. E tem uma outra versão, vou ler algumas que eu tenho aqui, tá? Eu também Apenas hoje. separei aqui algumas. Pode ver também. Não se irrite, apenas hoje não se preocupe. Apenas hoje agradeça pela sua vida e seja humilde. Apenas hoje viva a vida honestamente e apenas hoje seja gentil e amável para com todos os seres. O que aconteceu? Nesse período que eu fiz alguns desses originais, eu fiz uma versão minha da coisa. E aí eu fiquei uma semana mais ou menos lendo, estava gostando, estava super gostoso aquilo.
De repente eu peguei um belo dia, olhei e falei, não tô me conectando com isso agora. E aí eu fui para outras versões que eu estava me conectando melhor. Exatamente porque a minha energia também tinha mudado, a minha leitura tinha mudado, eu precisei resgatar outras versões para que a conexão mais profunda acontecesse, para que não fosse só uma repetição. Isso é importante a gente entender essa natureza, né? Que muda, a gente cresce, a gente evolui. E a nossa Sim. leitura evolui. As nossas palavras naquele dia também mudam, né? Conforme Uhum. deram pra gente. Quer ler, Cá? Não, as minhas aqui, que eu tenho contato, que eu repasso, eu fiz tipo um resumão, porque na verdade algumas se repetem, mas essa Sim. coisa de não sinta raiva, não se aborreça ou não se irrite, é uma das versões que eu uso por eu sou calma, né? O não se preocupe, o não te preocupes, né? É a questão da confiança. Então eu uso, só por hoje eu confio. O demonstre gratidão, né? Seja grato por tudo. É a gratidão em si. O Uhum. trabalho diligente, né? Só por hoje eu trabalho diligente, que é aquele trabalho eficaz, responsável, seja aplicado e honesto com o seu trabalho. E assim, quando a gente ouve, a gente percebe o trabalho honesto da mesma forma, né? E o ser gentil com todos os seres vivos, né? E aqui eu tenho até aquela questão do honrar pais e professores mais velhos ligado a essa bondade, esse respeito, né? E eu uso como só o sou bondosa. Para mim, ressoa muito, porque eu vou muito no positivo e eu trabalho muito a visualização. Então, E você, quando eu falo para mim, né? De cada palavra. sim, que é aquela tão famosa intenção que a gente também bate, né, firme aqui. Qual é a sua intenção? Então, quando eu coloco eu sou calma, na minha mente já vem toda aquela calmaria, toda aquela questão de eu estar vivendo, não ser cega, né? Como a gente falou no início, né? Do passivo. Não, olhar tudo, mas ter a calma de agir. Sempre com aquele ímpeto, né? De ação. E até reforçando também o que você falou na questão de o paralisar. Se o paralisar é com a intenção de pegar fôlego, ok. Hum. Agora, se o paralisar é por causa do medo, do vitimismo, né? Daquela, eu sou coitadinha, aí que é o problema, né? E assim, isso para mim ressoa muito por causa disso, porque quando eu falo eu confio, vem para mim aquela confiança de que eu estou fazendo o meu melhor, de que eu posso fazer o que for necessário para quem está na minha frente ou para mim mesma, né? Porque eu acho que isso é em qualquer momento da vida. E cada um, para mim, ressoa dessa forma no positivo, porque eu trabalho muito com a mente, da visualização. Então, eu me vejo nessa posição. E por isso que eu realmente, né, há muitos anos, eu me desconectei com toda essa questão do não, né, não sentir, aquele não sentir raiva. Para mim, vem a raiva na mente. É um sentimento que deve ser olhado, percebido, entendido, né? Sim, mas a raiva não é a que vai predominar. Ela existe, eu tenho que ter consciência dela em qualquer situação, assim como a tristeza, a angústia. Eu sempre falo que isso são pontos para levar a gente para o outro lugar, né? Que essa é a Mentalização. tristeza, é a alegria. Oi? A sua mentalização é muito rápida, né? Porque você já tem esse processo veloz. Sim, Olhou a sim, palavra, você concretiza. Já sim, cria aquilo na cabeça. E aí já cria no ambiente interno também. Eu achei sim. interessante que a Sandra colocou, posso deixar marcado no espelho. Eu gostei dessa referência da Sandra de pôr no espelho, porque ela estava indo super bem, mas hoje não está conseguindo. E tá tudo bem, Sandra. Você coloca exatamente da maneira como for viável para você trazer isso para sua De realidade. Eu amei volta. a possibilidade do espelho. Eu não ia sugerir, porque eu sou uma pessoa que por anos fugiu do espelho. Aí hoje tem que fazer as lives. Às vezes eu me pego olhando aqui, putz, meu cabelo tá todo arrepiado. Sabe aquela coisa? Porque uma
parte básica de olhar no espelho antes. E aí quando eu vejo, eu meu Deus, aí sai me arrumando na frente porque não fez isso antes. Então faz Uhum. um recurso para a maioria dos humanos que utiliza e funciona bem. Para mim funciona que eu tô com uma parede cheia de post-its e esses post-its funcionam para estruturar uma série de coisas, inclusive muitas vezes os princípios. Mas outras vezes acaba sendo no celular, então eu tenho na tela de abertura do celular, eu tenho os Uhum. porque eu usei o meu próprio meu bambuzal não, o bambuzal do qual eu tirei foto. Lá num parque, aqui eu mesma fiz a fotografia, então eu fiz a imagem, coloquei os textos, e aí eu uso na minha tela do celular. Então tem coisas que a gente vai aplicando da Sim. maneira como é mais ativo para cada um mesmo, né? Como isso vai Uhum. funcionar melhor. E cada um de nós vai reconhecendo. Às vezes a gente tenta de um jeito, e aí o que eu aprendi também é para não deixar por muito tempo no mesmo movimento. Obrigada, Sandra. O que que é? Você deixou no espelho, vai chegar um momento que o seu cérebro não vê mais, porque É, já naturalmente acostumou. a se acostumar. Aí você retira do espelho e coloca em outro lugar, para o seu cérebro manter ativo aquilo. Aí retira daquilo quando já enjoar, de certo modo, quando o cérebro acostumar com aquilo que não enxergar mais, coloca em outro lugar, outra Sim. posição, que faça isso ter um link, de ter um significado. Olhar para aquilo, muitas vezes você não precisa ler palavra por palavra, mas precisa te conectar com aquela energia, com aquela egrégora. E isso vai fazer Uhum. diferença. Então, às vezes, mudando as posições, e também não adianta mudar todo dia, né? Vai ter que ter Não, tem. um tempo de conexão, de estabilidade e tal, até que realmente aconteça esse processo. E a gente sabe que é natural, é Sim, respeitar. Ah, não tá mais funcionando para mim. Não, é porque você é humana, tá tudo certo. é isso aí. Funcionando direitinho. E aí, depois de um tempo, não está mais funcionando porque estava ali apresentado por muito tempo, muda a maneira como isso se apresenta. Uhum. E a questão é isso tudo também para reforçar que vem muitas perguntas para mim, não sei se vem para você, Gi, da questão de ter que falar em japonês, Ah, né? sim. É, assim, eu falo o seguinte, ok, você quer aprender? Gente, eu acho que é aquela coisa, se conectou, vai. Agora, sinta, mesmo assim, sinta a ideia da coisa, né? O que cada frase, cada som que você fale, né? Do Yoko Daki wa que você vai falando, perceba o que aquilo ali representa, porque é a representação. E o japonês usa muito isso, né? O kanji que representa a ideia. Então, se ressoa para você, mas fique em mente a representação daquilo. Não falar só o som porque é em japonês e vai ter o efeito. Porque o efeito vem do sentimento. E é muito legal você trazer isso, porque algumas vezes eu estou muito mais conectada com esse universo oriental, inclusive com a linguagem do sânscrito. Eu tenho um amigo que eu amo muito, que ele leu para mim os Dharanis, que tem uma linguagem muito próxima do sânscrito. Eu tenho gravado, e aí eles leem dentro do budismo. Eu não sou budista, né? Então eu só ouço Uhum. e assimilo e tal. Mas eles leem fazem a oração dos Dharanis todo dia primeiro. Então todo dia primeiro eu tenho aprendido a reouvir quando ele fala sobre esses Dharanis. E eu peguei bastante da sonoridade, do ritmo, do tipo de leitura dessas palavras. Então, ontem, na hora que eu fui fazer a aplicação no envio do Reiki à distância, ontem já saiu totalmente diferente. Eu fiquei pronunciando os símbolos com o ritmo dos Dharanis, com o ritmo desse sânscrito, com essa leitura Uhum. quase como se fosse aquela oração budista, sabe? E para mim ontem ressoou. Então tem dias que eu pego esses princípios em japonês e eu fico como se fosse naquele ritmo daquela oração. Tem dias que eu vou falar e trava tudo, não rola, porque eu não estou conectada com essa energia daquele jeito naquele momento. E é lembrar que isso não é um erro.
E a gente, quando, pelo menos na minha época, a gente aprendia muita coisa do que era certo, que era errado, que era certo, que era errado. E hoje em dia, não, a gente percebe que existe naturalidade nos movimentos, nas conexões, na egrégora. Parece que vem egrégoras diferentes ainda, mesmo como se fossem subgrupos, né, dos próprios reikianos. Eu estou com um grupo de alunos, antes era grupo de alunos e alguns colegas, e hoje em dia já tem outros reikianos entrando nesse grupo para fazer o envio de reiki à distância junto com a gente, porque simplesmente se conectou com a proposta. Então, não sou mais eu fazendo envio sozinha, sou eu e uma equipe. E cada um que entra agrega algo. E isso vai mudando também na nossa energia. A gente faz o envio de uma maneira diferente. Talvez tenha alguma referência de por isso que eu me conectei mais com o japonês, talvez tenha. Mas o mais importante é respeitar esse nosso ritmo, que pode mudar essa nossa conexão, que tudo bem se alternar, se estar em outro movimento. Hoje, tem dias que eu estou muito mais amorosa, tem dias que eu estou mais enérgica, e que tá tudo certo, desde que eu não pare na vida, né? Eu brinco que linha reta, a gente sabe muito bem o que é em questões hospitalares, uma linha reta. Então, a ideia é não ficar aquela linha completamente reta. Dá uma puladinha aí, tá tudo bem, dá uns sinaizinhos, que esse eletromagnetismo é fundamental para a gente se manter vivo. Uhum. Diga, Ale- Hum. a Kalina tá falando aqui, que lindo, Gisele, gratidão por sua partilha. Obrigada, Kalina. Kalina Brandão, que nome bonito. Essa questão eu tive esses dias. Marquito, bem-vindo, vocês todos. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tô amando vocês estarem aqui. Me falem mais como é que está sendo esse universo dos princípios para vocês, porque é um negócio que, se a gente deixar, como a Bonita aqui, já fez mais de 10 horas de aula sobre isso. Então, a gente consegue falar, né, sozinho, se deixar, imagina em duas, consegue falar fio. Se não tiver aí um certo alinhamento, né, a gente vai se Sim, embora. sim. É, e vai mesmo, porque assunto aqui em relação a princípio é o que não falta. Ainda mais quando a gente fala de conexão, né? A forma como ressoa em cada um, isso tudo também tem aí várias vertentes em relação a cada um deles. Mas assim, o que reforço mais uma vez, gente, falem, pratiquem. Ah, eu não consigo praticar, só repita. Repita, pare um minutinho que seja, respira fundo, se conecte com você e repita os 5 princípios, mas sentindo no coração. É isso que vai fazer a diferença. A Ana aqui pode falar, eu sou grata, que graça. É lindo. A Kalina aqui mencionou de novo, mudou a minha vida radicalmente. Eu repito pela manhã e à noite, sentindo no coração e vibrando. Mudou a Isso sua aí. vida, Kalina, e mudou a vida de muitas pessoas, muitas. E nós temos relatos, a Kátia tem, né, esses relatos lá pela Associação Portuguesa de Reiki. Eles fizeram um desafio, que eles chamavam de cada um mandar seu depoimento, como que era o contato com o Reiki e tal. E é cada depoimento impressionante e muitos deles foram baseados nos princípios. Foi essa mudança de perspectiva, de sair de um vitimismo, de sair de ai, o mundo não colabora comigo, e começar a falar, tá bom, e se eu agradecer, e se eu passar agora, agradecer por tudo que eu tenho, e me colocar num lugar de servir, e me colocar num lugar de, ok, como eu posso sair da raiva, sair dessa energia que não é necessariamente a mais construtiva e começar a construir a minha história com a minha Uhum. energia. Como eu posso trazer essa energia de uma maneira mais sutil, mais delicada e, ao mesmo tempo, mais veemente para construir a minha história. E aí vai um desencadear de situações. Sim, Deixa eu sim. Sempre agregando, sempre agregando. E Nathalie. assim, e até na prática do reiki, quando tá alguma coisa assim emperrada, se você parar, sempre tem um princípio para você usar e ó, aquilo. Ó, em questão da conexão com a energia. Trabalha o só por hoje eu confio e confie no reiki e ponto.
sinto. Só sinta, gente. Só por hoje eu confio e se permita ser um maravilhoso canal de reiki. Quando o negócio não está fluindo, fale para você mesmo e sinta confiança em você e no processo. Porque, olha, vai acontecer o que tem que acontecer na hora que tem que acontecer e a transformação acontece. A gente pode não perceber de imediato, porque as mudanças são sutis, mas vai perceber sim. Quando a gente olha numa linha do tempo, né, num movimento de quem era Gisele 5 anos atrás, quem era Gisele 10 anos atrás, não tem comparação. Antes do reiki, depois do reiki, antes dos princípios, depois dos princípios, é impressionante a mudança. E a Kalina colocou aqui, bem pontuando exatamente com o que você estava mencionando, da prática, ela falou que, inclusive, uma vez no trânsito, eu ia perder a calma e só por hoje sou calma, saltou do meu coração tão forte que eu simplesmente me acalmei na hora. Muito lindo. Sim, sim, E a sim. Natália também mencionou que já aprendeu muito com você, comigo, tá me conhecendo agora. Seja bem-vinda, Natália. A Lu, muito boa live. Gente, nós estamos já indo para o caminho final. Sim, a Kalina... Natália é assídua. Olha, ela é uma reikiana presente. Kalina colocou que só agradeceu por não ter batido o carro e não ter se machucado nem machucado ninguém. Que excelente, né? Tão gostoso tudo isso. A Sandra ainda mencionou aqui que é maravilhoso ser grata apenas. Ser grata traz apenas benefícios. Aprendi e aprendi muito. Sim, Exato. sim. Muito gostoso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada por tudo. A gente vai encerrando aí, completando esse finalzinho. Agradecendo. Deixem os depoimentos, os comentários e a live vai ficar salva no meu perfil hoje. Podem encaminhar para outras pessoas que de repente sejam também reikianos, que vocês acham que possa fazer aí alguma diferença e valer a pena para eles também, tá bom? E só Obrigada. lembrando, rapidinho, só lembrando que de 15 em 15 dias nós estamos aqui, nós duas. Aí uma vez fica gravada no Instagram da Gi, a outra fica no meu, né? Para todo mundo ter contato com tudo. Mas a gente está aqui Vai ser sempre agora, falando de reiki. dia 4 de janeiro, às 14 horas, será a próxima no perfil da K. Aí vocês estão todos super, super, hiper, mega convidados, já sabem, já deixa na agenda. Às vezes a gente consegue divulgar um pouco antes, às vezes sai um pouco mais em cima, mas a gente confirma ainda na data, tá bom? Obrigada, Kalina. Obrigada a todos vocês. Super beijo. Obrigada, Marquito. Beijos. Obrigada, Ká. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada por todos e a presença de todas. Tchau. Tchau.